teve uma ideia fantástica, porque na verdade é o dia seguinte como qualquer outro, as nossas contas continuam com os mesmos saldos e estragos daquela mesma forma, não mudou nada, mas em compensação a nossa esperança também, e a manifestação que houve na Copa não se realizou como desejamos. Será que houve essa conhecimento? No dia a dia, no país, no mundo, no mercado, onde for, a gente vai estar discutindo esse assunto aqui e falando para vocês a nossa opinião. Estamos mais uma vez aqui no programa Observatório, né? Sábado, conversando aqui ao meu lado a Kátia Albuquerque. Lembrando também que nosso site é maricaonline.com. Bem, hoje o assunto, na verdade, a gente pretende nesse dia de hoje só tratar sobre o Porto de Jaconé, terminal de Ponta Negra, né? E a Kátia também está aqui justamente para também tirar uma porção de dúvidas. Você também tem dúvidas sobre isso, né, Kátia? Com certeza. Boa tarde, Kátia, né, com vocês. Essa questão do porto, ela é muito preocupante, porque ora passa uma imagem para as pessoas, aí eu estou me colocando no seu lugar, como população, como uma pessoa comum do dia a dia, de que vai ser uma maravilha. Vai gerar empregos, todo mundo vai conseguir sua vaga, sabe, do cargo maior ao menor. Então ninguém vai ficar desempregado. E a gente vê que é uma grande mentira. É verdade. Porque principalmente essas questões de áreas técnicas trazem os seus profissionais
suas fichas, vão colocar ali suas ambições, vão ficar numa expectativa enorme e não vão conseguir nada, infelizmente. Kátia, só vou fazer um parênteses aqui antes, pedir desculpa a todos, nós ainda continuamos não gravando no nosso estúdio, então o nosso cachorrinho vai latir um pouquinho, o vizinho que pediu água vai receber a sua água, então o rapaz vai buzinar ali atrás, mas vamos, só um parênteses nessa coisa e vamos continuar o programa. Bem, realmente, Kátia, o que você falou, o que a gente vê muitas vezes informação em relação a essa questão do Porto de Jaconé. Como você falou, as pessoas falam muito que vai ter muito emprego, que a cidade vai ser próspera. A gente tem que entender, né, que crescimento populacional é muito diferente de prosperidade ou desenvolvimento. Você encher uma cidade de pessoas não quer dizer que elas vão ter água, vão ter esgoto, educação. Opa, e o que já não temos. Exato. Agora tocou num ponto muito importante, não temos. Não tem. Por favor. E você imagina que você criar mercado de trabalho, frentes de trabalho, e hoje as pessoas que moram em Maricá não têm a capacitação, não estão capacitadas, seja os jovens, os adultos, não estão capacitados para trabalhar. E até então os custos que houveram dentro da cidade, referente a isso, não tem nada a ver com obras de porto, que é uma mão de obra muito especializada e que tem todo um treinamento daquela mão de obra específico para tem um preparo nível superior mesmo. Tem. Não, até mesmo para a área técnica, para a área só de serviços, existe. Mas é muito especializada. Se você for notar, onde já tem os portos construídos ou em construção, Amazonas, né, ali na Amazônia, né, no Rio Amazonas, ali no Rio Grande do Sul, tudo mais, são os portos novos que estão sendo feitos ou acabaram de ser feitos ou estão tem pouco tempo. Você vai ver que a mão de obra, a maior parte, vem de fora. E não é só de fora, entre brasileiros, assim, sai do sul, do sudeste e vai para o Rio Grande do Sul, não. É de estrangeiro mesmo. Exatamente. Porque não existe mão de obra capacitada para esse tipo de empreendimento. Além disso, nós temos vemos verificar, tem assinado um consórcio entre o Estado do Rio de Janeiro e outros governos de outros países, fazendo convênios para mão de obra para trabalhar em área portuária. Então não visa efetivamente uma mão de obra, até porque temos que lembrar que ele é um porto privado. Eles estão se lixando para esse entorno, eles só visam o quê? Lucro. O lucro. Então, se não tiver pessoas capacitadas, eles vão chamar assim de fora, porque quem são essas pessoas que vão lotear aquele empreendimento? São empresas de fora. Elas vão querer que seus empregados estejam. Eu não esqueço numa das primeiras propagandas que teve, na verdade, notícias no jornal, que foi bem claro. Foi dito que 70% daqueles empregos, eu vou ver se encontro essa matéria e coloco aqui como ilustrando. 70% da mão de obra seriam de mão de obra estrangeira, já que seriam empresas estrangeiras a se instalarem lá. E 30% pertenceria à Petrobras, porque eles ainda tinham a intenção de que aquilo ali tivesse o petróleo dali, né, o óleo tratado, porque aquilo teria tancagem, ainda mostraram que haveria tancagem ali, poderia ir também para o Comércio. Tá? Mas a gente vê que essa não é a ideia da Petrobras, de tempo nenhum. Teve a audiência pública do IBAMA da questão do Rota 3, eles foram muito claros que não teria nenhuma ideia da Petrobras de fazer um consórcio de utilização daquela área para tancagem, porque não há necessidade, o óleo iria direto do pré-sal para o Comércio por essa Rota 3. Então não existe a necessidade de parar por ali, fazer uma tancagem, fazer a retirada da água, retirada do sal para aquele óleo ir para algum lugar. Não, é navio que vai atracar e vai deixar aquilo, tratar e vai para fora de novo. Aquilo em tempo nenhum depende da Rota 3. E esse porto, Ana, assim, eu estou me colocando no seu lugar, telespectador, no sentido de dúvidas, tá? Esse porto, ele tem a intenção de explorar que tipo de material, né? Vamos dizer o petróleo. Graneleiro, petróleo, o quê? O porto em si, tá. O porto em si. O porto em si, olha CPN Jaconé. Também um grande equívoco, que eu acho que vai ter um grupo que vai entrar contra no Ministério Público contra esse fato, que é o seguinte: a audiência pública, ela foi para granéis e líquidos
e mais alguma outra coisa. Entretanto, o rima dele, ele trata especificamente como se aquele empreendimento fosse um grande condomínio. Vou te explicar como, de que forma. Na verdade, o condomínio não, estou equivocando, um grande shopping. Tá? De que forma? Eles preparam a infraestrutura. No shopping seria o quê? As lojas. As lojas. Então preparam o acesso, a entrada do shopping e as lojas, né? Separando uma área de alimentação, separando uma área de vestuário, calçados, assim. Exatamente. Tá, ok. Então, é o shopping Nesse sentido. Né? E o que acontece? Preparam só a infraestrutura, mas não sabe que lojas vão. Sabe que existem lojas que têm intenção de se instalar ali. Né? A tal loja já entrou em contato, que queria ter uma loja, aquele bairro específico. Não sabe se é uma loja de roupa íntima, se é uma roupa de frio, ou seja, não sabem nada. Nosso, não sabe se vai ser realmente para tancagem, se vão ser contenedores, se vão ser de pelutização, acho que é pelutizadores que se fala, de pelutização. Bem, transformar e entre outras. E a pelutização é uma das mais poluentes que tem. Tá? Então é muito complicado. Na verdade, a gente não sabe que indústria vai se instalar lá. Então ele vai ter uma infraestrutura com deck, aonde poderão entrar navios para qualquer coisa. Mas isso está errado. Está muito errado. Porque você não ter consciência do que aquela empresa, que vai ser o seu vizinho, Pois é. né? Vai ser o seu vizinho, vamos dizer assim, o que ela vai explorar, Não tem. que tipo de prejuízo à vida, né, ela vai trazer, porque ela vai não fazer tem, porque ali. ele não chega a entrar nesses detalhes. A gente não sabe que tipo de indústria vai ter lá. Então a gente só teria a coisa básica de qualquer portinho. Né? Então é um navio atracando, já sabe que as águas que ficam dentro do navio, elas têm que ser em águas, não podem ser jogadas dentro do porto. Tem toda uma regra sobre isso. Então é muito cômodo fazer isso. E mesmo assim, quando a gente repara o EIA-RIMA, a gente nota que eles só abordaram os assuntos, já que a gente está falando de impacto ambiental, que seria muito de interesses dele apresentar. Ele não falou sobre prostituição, não falaram sobre a questão das drogas. Sociais. As mazelas sociais. Isso, na verdade, não é só mazelas sociais. Pela Fundação Nacional de Saúde, hoje são doenças de saúde pública. Então, que são as drogas, o alcoolismo e a prostituição. Elas andam muito intimamente ligadas. E associada principalmente a esses empreendimentos grandes. A gente vê o que aconteceu com o Converge, a quantidade de prostituição. Teve aquele garoto, um texto que eu fiz, que foi Garotas de Vidas Fáceis, não. Eu vou me lembrar também, vou botar um texto que foi muito divulgado na ocasião, inclusive o Atila Nunes falou, que foi uma matéria que saiu no jornal São Gonçalo, quando eu estava passando, é isso que eu queria chegar, naquela área de Itaboraí, passando de carro, e vi as menininhas divulgando um folheto, né, de motel, hotel, hospedagem. Para mim, elas só entregaram o folheto, mas quando eu vi o carro de trás que só tinha rapaz, as meninas levantando e mostrando o produto, levantando a parte de baixo da saia e abaixando a parte de cima dos seios, né? Então, lógico que eu não era o objeto daquilo, então elas entregaram só o folheto. Isso porque eu estava passando numa espécie de quebra-mola, numa coisa que estava abreviando a passagem naquele momento. Então, é muito complicado isso. A prostituição aumenta bem sim, e ela vai levar todas aquelas pessoas que estiverem ali ociosas. Quando a gente fala, eu acho que o município, o próprio empreendedor fala que vai gerar mão de obra, talvez sejam essas. Donos de bar, seja a prostituição. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu carteira legalizar, ainda não sou contra a pessoa que pratica a prostituição de forma profissional e que ela escolheu aquilo como opção profissional. Existe em qualquer lugar do mundo, Kátia, isso. Entendeu? Eu estou falando daquelas pessoas que vão estar nesse, que são índices dentro daí, são aquelas pessoas que não têm outra opção. São as pessoas que vão ser exploradas. São empurradas para aquilo que é muito diferente. Você ir pensada, de decisão tomada, é uma situação. É uma coisa. É um ponto de vista. É um ponto de vista. Agora, você
ser empurrada, porque aquele entorno social acaba te empurrando para aquela situação. Você não tem mais. E detalhe, traz estrangeiros para sua cidade que não vão conhecer sua filha, Kátia. Que amor, que carinho que ele vai ter ao querer, sei lá, intenção de namoro, intenção nenhuma. É questão de usar e depois voltar para casa com o que conseguiu usurpar do país. A gente reclama muito, né, que os estrangeiros sempre vieram para cá e levaram, mas é isso também uma forma de levar. A integridade da sua família, a integridade daquela cidade, entendeu? Você deixa de ser menos, né, ou de ser, na verdade, deixa de ser mais, porque você se sente afetado, você acaba que acha que é uma pessoa que tem menos direito do que os outros, então vai se prostituir dessa forma. Olha como são muitos problemas. É interessante, Ana, como o assunto Porto é riquíssimo. Muito. Riquíssimo no sentido de grandes problemas. Porque em termos de riqueza mesmo, prosperidade, até agora a gente conversando aqui, e ainda vai sair muita coisa, para mim não apareceu nada. Pois é. Só entristece, porque não pensam nas pessoas, né? Só pensam no lucro, aquela coisa predatória que podem tirar. Com certeza. É só isso que você consegue explanar. Não vejo realmente benefício, progresso, projeção da cidade. Para quem não sabe, esse porto é em Jaconé, Maricá, que também tem a parte Saquarema, no Rio de Janeiro. E é muito triste a gente não conseguir identificar coisas boas. Pois é. Nós vamos parar agora, mas vamos continuar após o intervalo a falar sobre o Porto de Jaconé. Nosso contato, nosso e-mail é contato@maricalonline.com e o nosso site maricalonline.com. Aguardamos vocês depois dos comerciais. Até breve. Boa tarde, estamos retornando ao programa Observatório. Estou aqui com a Kátia Albuquerque, uma das mulheres por Maricá. Lembrando que nosso e-mail de contato é contato@maricalonline.com e você pode assistir esse programa sempre no site maricalonline.com. Bem, Kátia, vamos continuar. Vamos lá, esse assunto é muito importante. É muito importante e nós fomos agora na terça-feira passada, foi o dia 24. Né? Houve audiência aqui em Maricá e dia 25 ocorreu a audiência em Saquarema. E nessa, nós tivemos um show do Ministério Público, do promotor, que ele veio aqui, trouxe as palavras dele, foi muito importante. Inclusive, eu vou ver se consigo colocar o vídeo dele aqui, né, o áudio dele, para todo mundo ouvir, que isso é muito importante, né, durante esse programa. Pessoal, veio aqui dizer que foi obra dele ter trazido esse porto, que Jaconé era perfeito para ter um porto. Nada mais equivocado do ponto de vista técnico. O local escolhido é péssimo. Primeiro, e é uma visão absolutamente técnica, prefeito, nada político, não sou da oposição, nem da posição de ninguém, o Ministério Público é totalmente imparcial. A questão técnica é fácil de visualizar.
Primeiro, o impacto no âmbito do turismo vai ser salutar. Eu não conheço nenhuma cidade que tenha um porto e que o porto seja justamente a porta de entrada do turista no sentido de visualização. A beleza cênica daquele local estará arruinada. E como bem dito pelo prefeito, o ser humano faz parte do meio ambiente, porque o meio ambiente é para o ser humano, assim como o ser humano é para o meio ambiente. Me chocou um pouco no discurso ele citar o índio como sendo alguém que agride o meio ambiente. Não existe melhor exemplo de quem sabe conviver com o meio ambiente do que o indígena. Mas enfim, a questão do local, destaco 3 questões. A baixa disponibilidade da retroárea, isso é nítido. A distância muito próxima às zonas de turismo e de pesca. E a sobreposição ao sítio arqueológico dos Beach Rocks, muito bem levantado aqui pela empresa que foi contratada para fazer o ERIMA. Segundo ponto, o empreendedor nitidamente fez a escolha e apresentou questões técnicas que facilitam o processo de engenharia e de construção, e não o processo técnico que seria o mais adequado à tutela do meio ambiente. Terceira crítica que eu farei: o fatiamento do licenciamento ambiental é um escárnio. A forma pela qual esse licenciamento ambiental está sendo feito é um absurdo. Não tem que ser feito fatiado, isso é notório. Quarto, o empreendedor, ele vinculou o seu próprio empreendimento a outros empreendimentos que ainda não foram licenciados e a obras que sequer foram iniciadas. Não há como negar que a crise hídrica que assola a região sudeste assola Maricá há muito tempo antes. Todo mundo aqui sabe que o fornecimento de água da SEDAI para a população de Maricá é pífia. Há severos problemas de infraestrutura de energia elétrica. E aí me choca, enquanto cidadão, aqui totalmente descrito da figura do promotor de justiça, que vai ser feito um esforço para que o porto tenha água, tenha infraestrutura de energia elétrica, enquanto a população não vai ter isso. Isso chama muita atenção. Um quinto ponto, há um claro subdimensionamento dos impactos ambientais. Um sexto ponto, há uma parca informação, ou melhor, praticamente uma ausência de informações suficientes para que críticas mais contundentes sejam formuladas no aspecto técnico. E por fim, essa insuficiência de dados de infraestrutura tem que ser discutida. Eu ouvi aqui que 20 mil caminhões circularão pela cidade. Em quais vias? Em quais vias esses caminhões vão circular? O impacto vai ser gigantesco. Não se esqueçam, alguns meses atrás, eu estive aqui numa audiência pública sobre o resort. A gente vai ter um resort aqui de dimensões navabescas, vai ter um porto que, na minha opinião, já vai ser subutilizado, porque o porto de Iguaçu, que foi muito discutido, já está subutilizado. Essas são as considerações técnicas do Ministério Público. Agradeço a presença de todos e espero que a gente consiga ter debates de alto nível e que a gente fique adstrito somente ao aspecto técnico, sem viés político, sem discurso político de posição ou de oposição. Muito obrigado a todos. Boa noite. E partindo desse princípio, Kátia, e do que ele falou, uma das coisas que ele abordou, pode ser visto, né? Ele falou que o impacto é muito prejudicial à cidade, tanto a parte que vai ao mar, como na parte terrestre, com a questão de retirada de muitas espécies que são hoje que estão em extinção. Mas não é uma nem duas, seja na água, no mar, tem várias. Não é só uma nem duas. Para cada uma desses ambientes, várias. E ele também abordou o impacto sobre o turismo, uma área que é uma praia. Então, ele abordou vários pontos importantíssimos. Eu acho que esse áudio vale a pena, é muito importante para ser divulgado. Foi uma posição muito contundente. Foi sim, ele. O Ministério Público fez um papel
muito importante. Parabéns, Ministério Público, na pessoa desse promotor, né, Fábio, né? Fabrício. E até eu estava escutando esse áudio, Ana, e uma coisa que me chamou muita atenção foi quando ele falou também da destruição geológica, né? Os beach rocks. Dos beach rocks, que não temos em outro lugar. Com certeza. Poxa, o que custa para nós, já que somos privilegiadas, de ter isso aqui na nossa região, de conservar, de preservar? Pois é, e por isso que as palavras dele são importantes. Quando ele fala sobre isso, ele mostra que esse EIA e RIMA, assim como outros que têm acontecido no nosso estado, na verdade, ele questionou bem, né? Que ele questionou a falta de respostas, que ocorreram questionamentos ao EIA e RIMA, e até o momento não se ouviu respostas. Não, e não é só isso, Kátia. O EIA e RIMA, ele é feito favorecendo o empreendedor. E não ele com uma isenção efetiva de defender o ambiente nos seus elementos, seja no ambiente marítimo, no ambiente terrestre, no ar, e nas questões sociais. Não tem. Então, é muito complicado. Podemos dizer, então, que... É tendencioso. Isso aí. Você tirou as palavras da minha boca. É que ele não utilizou essa palavra, mas a gente vê, e não é só esse EIA e RIMA, não. E é realmente muito complicado. Se a gente partir do princípio, quem contrata a empresa para fazer o EIA e RIMA é o empreendedor, ele vai fazer de tudo para quê? Para que aquele projeto dele saia. Então, ele desqualifica o ambiente. Ele desqualifica, na verdade, as questões sociais, ao invés de enfatizar, falar de forma idônea. E ele foi muito interessante também, que antes dele falar, foi o prefeito nosso, daqui da cidade de Maricá, a falar, né, o Washington Siqueira. E o Washington Siqueira, ele falou assim que tem muitos problemas com políticos e que esse é um projeto que ele desde de início vem buscando para a cidade, que na verdade a reação só é de pessoas de oposição política. E ambientalistas, né? Não, mas esses ambientalistas fariam parte dessa parte política, né? E eu argumento muito isso. Primeiro, que as pessoas, e hoje eu falo que esse movimento de culpar o ambientalista, que você citou agora, no estado virou uma onda, né? A pessoa fala assim, as licenças do Copérgio não saem todas por culpa dos ambientalistas. Não sei o que, não sai por culpa dos ambientalistas. A gente tem que lembrar uma coisa, Kátia. O ambientalista, primeiro, ele é leigo. Ele é voluntário, na sua maioria. Então, significa que além do trabalho que ele tem 8 horas por dia em qualquer empresa, em qualquer lugar, 8 não, 9, né? Ainda tem um transporte de ida e volta, ainda tem a família, tem tudo mais. Então, ele tira uma vírgulazinha do tempo, talvez ao mês, para se doar a isso, né? Nós não contamos com advogados, não tem nada disso. Em compensação, o empreendedor, ele contrata empresas que têm que trabalhar profissionais 24 horas por dia dedicados àquilo. Que é uma briga injusta. É uma briga muito desleal. Uma equipe de advogados, às vezes é escritório inteiro de advocacia para defender, e assim mesmo conseguem apresentar trabalhos questionáveis, polêmicos. É interessante. É uma coisa assim que questionado, então está grosseiramente ruim, vamos dizer, a ponto de um leigo reconhecer. Mas eu não falo, o emissário submarino, terrestre submarino do Copérgio tem erro de adição, de conta matemática que a gente aprende, sei lá, no CA ou primeira série, primeiro ano. É uma coisa dessa, erro de adição. Essa daí eu vou pegar, colar e colar aqui, porque vale a pena. Está no EIA do emissário terrestre submarino do Copérgio. E passou? E pensar, passou pela INEA. E passou pela INEA. E até hoje não recebemos resposta ou apresentação da correção desse estudo. Continua a mesma coisa. O descaso é total. É um descaso total. Porque ainda que o Ministério Público Federal tenha paralisado essa obra, chega a Prefeitura Municipal aprova a obra, a construção. E em Maricá está acontecendo. Agora, eles fizeram, não, nós estamos paralisando a obra do emissário porque é contra crimes ambientais, certas coisas ambientais que estão acontecendo. Caramba! Isso o Ministério Público já falou, não era nem para estar acontecendo. E essas coisas já foram vistas no EIA RIMA e não era para ter sido aprovada. Pois é. Então, por que foi aprovado pelo município? Por que a gente não consegue maior interferência
de outros organismos para impedir essa obra, essa construção, até porque o Comperj não vai ser mais o Comperj. Mas vamos voltar um pouco. Tá? Então os ambientalistas são culpados, ele falou muito sobre isso, e falou muito também sobre a questão não, que ele está também, contrapartidas também. Mas ele estava falando ainda na questão, sobre a questão de que ele trouxe aquilo como projeto político, tá, para a cidade. E veio enfatizando demais a questão de que, tanto é que o promotor, na palavra dele, vocês vão ver que ele começa e acaba da mesma forma, ele não tem uma postura, não é político, ele é um promotor do município. E ele representa quem? A população, aquela minoria que está lá pedindo para que seja escutada, ser reconhecida, porque a democracia é muito diferente de ser só maioria, Kátia. Tem respeito à minoria, entendeu? Para isso que são feitas leis, porque ainda que, imagina, todo mundo fala, eu sou contra uma certa coisa, né? Vamos dizer, eu sou contra o vermelho, eu sou contra o roxo, tá? Uma cor, né? Então junta que a maioria é contra o roxo, ninguém gosta do roxo. Ah, mas tem 2 ou 3 pessoas que gostam de roxo. A lei serve para garantir o direito para aquelas pessoas não só gostarem de roxo, como defenderem o roxo e falarem sobre o roxo. Ainda que a gente não, a grande maioria, não concorde com o roxo. É tão simples quanto isso. E é isso que a gente não vê acontecendo nessas questões. E ele foi muito próprio, teve suas colocações muito próprias nesse momento, no momento que ele falou, eu não sou político e estou ali para defender a população. Ele foi claro nisso. Então levaram que a população não consegue levar de forma comum. Ele levou ali no Ministério Público. Mas você ia falar sobre uma coisa, sobre a questão mesmo de saneamento. O que vem para a população? O que foi colocado que possivelmente venha, o que eu não acredito, né? Pois é, olha só, o prefeito, durante a audiência, ele apresentou várias questões, inclusive, vou ver se eu consigo localizar, mas ao mesmo tempo não gosto de dar muita visibilidade para quem não, que eu acho que não merece. Não merece. Mas isso é minha opinião pessoal, particular e intransferível. E se você está questionando um assunto, né, no que você coloca aquela fala, você de uma certa forma está trazendo a deixa quietinho. Basta ouvir, ver a ata da audiência que vai estar lá, mas ele chega e fala que vai levar o saneamento para aquela região, através do porto, que aquela área toda seria asfaltada de Jacaré, inclusive, o que deu a entender, inclusive que seria a parte de Saquarema. Nossa! Mas é aquela questão, a gente sabe que a obrigação de saneamento é do Estado. Isso é constitucional, está na Constituição. Né? E isso seria uma contrapartida. Então significa que nós estamos perdendo 2 vezes. Nós estamos perdendo o investimento do Estado para o saneamento em toda a nossa região. Certo. Assim como a gente está perdendo a contrapartida, pagando com essa contrapartida aquilo que o Estado teria a obrigação de nos oferecer. É tão simples quanto isso. Ao invés de estar vendo, no caso de uma contrapartida efetiva, o que será de Maricá e Saquarema posterior à questão do petróleo, à questão quando se esgotar esse pré-sal, esse recurso né, que a gente utiliza do petróleo. O que vai ser de Maricá quando isso acabar? Quando os royalties se findarem? Você está me lembrando Serra Dourada. Lembra? O boom de Serra Dourada. Eu só peço mais um minutinho, que tocaram a campainha, vou dar uma paradinha aqui e continuamos isso logo depois desse comercial. Obrigada.
concluindo, Kátia, que eu ia chegar depois do que eu falei sobre o que o nosso prefeito falou, o prefeito daqui, e isso eu verifico em todo parte executivo. Tá? Parece que no momento que eles são eleitos, eles nos tornam incapazes de decidir as nossas próprias questões, tá? Os nossos próprios problemas, ter decisões. Por quê? Por que eu falo isso? E isso eu estendo ao governo municipal, ao governo estadual e federal. Por que eu digo isso? Porque não cabe ao nosso prefeito municipal decidir por mim. Não cabe ao governador do estado decretar, decidindo por mim, que pode tirar aquelas árvores. No momento que eles fazem isso, eles nos chamam de incapazes. Parece que estão dando um atestado para a gente que a pessoa que não... Incapaz, né? Mas tem um nome. Eles estão me interditando. Então, exatamente. Eles estão me interditando, como se eu fosse... Qualquer coisa. Não é assim. Eu quero dar minha opinião, eu tenho poder de decidir. Tem direito, tem né? direito. O presidente da República também não tem direito de fazer nada disso. Nenhum deles tem. Eles têm que entender que eles são administradores. E como administradores, eles o que administram as diversas situações que acontecem. Eles não têm que optar por uma nem por outra. Ele tem que ouvir todas, saber sobre todas, ver quem está dentro da lei e, após aquilo tudo, discutir em audiências variadas para cada pessoa interessada decidir o que quer e o que não quer. Entendeu? A audiência pública no Brasil também tem que ser diferente do que vem acontecendo hoje, que é só um ato protocolar, que a gente encaminha alguma coisa para a SECA e a SECA nunca nos volta. A lei, federal, ela diz que aquilo tem que ser retornado em resposta para quem se manifestou. Que absurdo. Entendeu? Absurdo. E a gente tem que entender o seguinte, a SECA e o INEA são cargos de que o dirigente, o seu presidente é o que? Cargo de confiança. Então ele foi escolhido pelo governador do estado. Isso significa que ele apresenta o trabalho político e não técnico. E a gente confirma no momento que a gente não vê respostas para isso. Aí eu volto ao emissário submarino, volto ao próprio Converge, onde as coisas estão sendo questionadas, mas vão para o INEA, para o SECA e nada acontece. E, inclusive, não existe um retorno para aqueles que se manifestaram. Isso é muito complicado. Né? E eu fico preocupada, Ana, também com essa questão, que todos os assuntos que você está abordando, como EIA, RIMA, SECA, tem a ver com o meio ambiente, né? A parte de Saquarema. Pois é, muito importante isso, Kátia. Ana, eu estou muito preocupada. O promotor começou o seu diálogo falando uma coisa que eu achei muito apropriada. Ele criticou a ausência do empreendedor, do dono da PTA Engenharia, nas audiências, tendo mandado um vídeo, que foi uma coisa deselegante. Né? Foi um deselegante. Agora, para mim, não existe nada mais deselegante apresentarem um EIA e RIMA feita para uma cidade, que era Maricá, e também para Saquarema, como se Saquarema fosse a mesma estrutura. Não é. São cidades diferentes, têm problemas diferentes, têm recursos diferentes, elas vão receber o porto de uma forma muito diferente do que Maricá, até que Maricá ainda vai ter algum bônus, algum imposto sobre o porto. Saquarema nem isso. Em compensação, a orla inteira de Saquarema vai ser prejudicada, que vai passar a ter aquele empreendimento sendo visto desde a igrejinha até o limite praticamente dela. Eu ouvi falar, uma coisa que eu fiquei até bastante assustada, eu ouvi falar que da igrejinha para visualizar o porto, você vai ter em torno de 2 quilômetros, ou seja, praticamente o porto está na praia da igreja. A distância da igreja é um pouco maior. O porto ele ocupa da parte de Ponta Negra, muito grande. daquela frente, daquele pontal de Ponta Negra para cá, 2 quilômetros. E ainda teria mais 2 quilômetros de praia só de Maricá. Mas é a mesma orla. Não é visível o porto para quem mora em Maricá. Maricá você pode estar em qualquer praia, desde Ponta Negra, Cordeirinho, Barra de Maricá e Itaipó. Você nunca vai ver o porto. Em compensação, quem estiver em Saquarema vai ver sempre o porto. E ele vai fazer uma parte da paisagem total. E temos que lembrar que, assim como ele falou, as pessoas vão entrar e sair por ali, por Saquarema. Você acha que aquilo tudo, eu falei, não tem mão de obra especializada em Maricá nem em Saquarema para trabalhar no porto. Você acha que aquilo vai acontecer o quê? Favelização. Você acha que as pessoas vão escolher morar mais perto ou longe do porto? A
tendência é querer morar perto. Então vou morar em Saquarema. Então para viabilizar vai ser a área de Saquarema. Entendeu? Porque a outra não é visível por Maricá. Na verdade, o que acontece em Jaconé, eu tenho pessoas conhecidas minhas que reclamam, que moram em Jaconé, na parte de Maricá, mas fazem aquela parte toda de PTU, toda desses documentos de impostos, em Saquarema. Por quê? Aquela é uma área, Jaconé, parece que não existe para Maricá, só existe por questão do porto. Tá? É uma área que a cidade inteira não está tendo visibilidade. Então as pessoas vão favelizar onde? Ali. Entendeu? Por isso que talvez as pessoas falam, o porto tem que ser lá, tem que ser lá. E lógico, o empreendedor, ele favorece a criar intrigas. Então ele fala que vai ter um em Búzios, a outra opção seria em Itaipuaçu, nunca mais seria em Itaipuaçu. Duvido eles desapropriarem tantas pessoas quanto moram hoje em Itaipuaçu, na área do Recanto. Não tem como. Não tem. Eles falam isso para realmente criar um arribismo, uma intriga, porque eles já compraram o terreno de Ponta Negra há muito tempo. Então, Ponta Negra não, desculpa, Jaconé. Então é para ser em Jaconé. Entendeu? Então, o EIA-RIMA é feito para favorecer sempre o empreendimento e nunca a parte ambiental. Então, Saquarema vai ficar com ônus, né? Grande parte dos problemas vai recair sobre Saquarema. Foi feito estudo de impacto de vizinhança? Lógico que não. Que seria também uma coisa, acho que eticamente é fundamental. Entendeu? Foi aquela questão que eu estava falando. O presidente da DTA não foi deselegante. Então é a mesma coisa, a DTA não apresentar um estudo específico para Saquarema de impacto de vizinhança, que vamos dizer, que aborde os problemas, inclusive esse. Acho que é muita imoralidade, ainda que seja legal, tá? Porque a gente vê a lei toda hora sendo subvertida para atender esses empreendimentos, para atender as questões políticas e não necessariamente as questões técnicas e as questões sociais necessárias para a cidade, ou para aquele município. Não tem. Entendeu? Então acho que essas coisas devem ser realmente revistas. E o EIA, no caso, na verdade, um estudo de impacto de vizinhança, acho que é um documento obrigatório e tomara que o Ministério Público acate essa manifestação, né, de Saquarema, porque eles foram na audiência, se manifestaram muito bem, inclusive sobre isso. Por sinal, eu quero falar um pouco mais sobre a audiência depois dos nossos intervalos. Então, a gente vai encerrando agora. Então, lembrando que nosso contato é maricaonline.com e nosso e-mail é contato@maricaonline.com. Dos nossos intervalos. E estou eu, Ana Paula de Carvalho. Eu, Kátia. Isso, Kátia Albuquerque ao meu lado. Ambas do movimento Mulheres por Maricá. Né? E estamos justamente conversando sobre o porto. É um assunto polêmico, é um assunto que temos muito a dizer e temos muito ainda a perguntar.
né? E, como eu falei, nós íamos continuar falando um pouco da audiência, né? Nós tivemos audiência em Maricá e tivemos em Saquarema, Kátia. Maricá foi dia 24, como a gente falou, em Saquarema dia 25. Né? E nós continuamos a ver que a presença em Maricá é uma presença sensível de pessoas comissionadas da prefeitura. Tá? Isso foi apresentado nos jornais, na Universidade de Maju, daqui da cidade, e foi apresentado toda uma informação, o que aconteceu naquele dia. E a gente vê a parte da comunicação da administração pública mostrando um cenário completamente diferente daquele que a gente verificou. Os links eu coloquei até os 4 links para você poder comparar, as pessoas poderem comparar como cada uma das mídias deram a notícia e você vê a manipulação das notícias. E é com isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E é isso que faz a cabeça das pessoas ficar completamente conturbadas, porque elas não sabem em qual meio de comunicação podem acreditar. Pois é, e eu volto um pouquinho ao que eu tinha falado aqui no anterior e que foi bem lembrado no momento do intervalo. Quando a gente fala que o empreendedor apresenta como opção, por exemplo, fazer em alguma praia específica, por exemplo, de Itaúna, lá de Saquarema, ou numa área de Búzios, ou até em Itaipuaçu, ele quer colocar o arrivismo, quando a gente citou o arrivismo, eles querem que a pessoa, por exemplo, que mora em Itaipuaçu, fala assim, não, antes em Jaconé do que em Itaipuaçu, antes em Jaconé do que em Búzios. Eles não querem uma aceitação de ser em Jaconé por ser o melhor lugar local. Eles querem a aceitação pela desqualificação de Jaconé a uma comparação com os outros lugares. E que a gente sabe, proposital, que já é uma coisa maliciosa. Tá? Jamais seria, como eu falei, em Itaipuaçu, porque a área que você teria que desmobilizar e o tipo de imóvel que teria que ser desapropriado seria de um valor muito maior do que existe hoje em Jaconé. Lá em Jaconé só existem 63 famílias dentro do projeto, na área. Então, é só desapropriar na mente deles aquilo, um outro lugar. E detalhe, aquele terreno pertence a eles, o outro não. Eles ainda teriam que comprar. Imagina, comprar imóvel de várias pessoas que moram naquela área do Recanto. O que não ia acontecer, até porque tem a parte marítima da Serra da Tiririca. Sabemos disso, existe uma unidade de conservação, que é a parte marinha da Terra da Tiririca, do P7. Então jamais aconteceria, mas é importante apresentar isso durante as audiências e durante as notícias, para quê? Para criar esse mal-estar entre as pessoas que moram na mesma cidade. Entendeu? Exatamente, com o propósito de tentar empurrar para onde eles querem. Com certeza. Porque a intenção é essa, né? Exatamente. Já está tudo decidido. E a gente lembra, em relação à audiência que eu estou falando aqui, e que falou sobre a questão de Saquarema, a gente está falando sobre a questão de Saquarema, as pessoas, eles não conseguiram esse apelativo antes em Maricá do que em Saquarema. Por quê? O local de Maricá escolhido, ele é orla contígua, na continuação de Saquarema. Então, aquela população de Saquarema que mora em Jaconé, naquela área, elas estão se mobilizando contra, porque elas sabem, lógico, sempre existe uma exceção. Sempre vai ter aquela pessoa que não vai ver o nosso vídeo, que não vai querer escutar o promotor, que o canto da sereia é muito mais elevado, sedutor, entendeu? Que aquele bafinho do diabinho do lado sempre é mais atraente, né? Então, sempre vai ver. Mas quando a gente vê a manifestação do promotor e tudo mais, a gente também vê que não está lutando por uma coisa em vão. Tá? Tem um bom apoio. Mas a gente nota que Saquarema, ela não teve esse apelo, eles não conseguiram, ainda que eles tentassem colocar numa época, falar que ia ser, e isso aconteceu numa das apresentações que seria em Itaúna. Gente, Itaúna é um lugar que tem os maiores campeonatos de surf do mundo. Jamais seria ali, isso tudo para criar um arrivismo antes em Jaconé do que em Itaúna. Entendeu? É para justamente criar essa... Já pensou se ocorre uma manifestação internacional dos surfistas justamente por causa dessa questão de tentar a possibilidade de um porto em Itaúna? Mas vou te as ondas dizer, são maravilhosas. houveram surfistas que estavam na manifestação, que vieram lá da prainha agora, aqui, né, dia 24, em Maricá.
São pessoas que vêm acompanhando, que foram naquelas reuniões que fizemos na Aves, que você representando naquele dia, mulheres por Maricá, eles estavam presentes, as pessoas foram. Então as pessoas estão sendo avisadas. Às vezes é muito difícil a gente conseguir o deslocamento, por exemplo, de pessoas que trabalham em tempo integral para uma audiência como essa, ainda que seja de interesse dela, de pessoas que moram ali, porque não tem um veículo para chegar, ainda que se divulgue, tem veículo para ir, geralmente é colocado mais próximo daqueles grupos que têm a tendência aí, entendeu? Uma colônia de pescadores que seja favorável por uma série de contextos que tem acontecido, entendeu? Que aí entra em assuntos políticos aqui de Maricá. Acho que nesse caso não vale a pena nem entrar, porque está tão desmerecido essas questões que acho que não vale a pena. O que você fez de apontar, Ana, com muita propriedade, né? E justamente é um tema que as pessoas têm muitas dúvidas, as pessoas acham que apenas aquele superficial que é o que importa, que justamente o empreendedor, o que a nossa administração, eles querem que você enxergue aquilo que eles querem, né? Isso. Tem a questão de emprego, crescimento, etc. E você apontou os ônus. Ou seja, Saquarema vai ser altamente impactada se isso acontecer. Nós vamos ter esse impacto de produtos químicos altamente tóxicos, se não até cancerígenos. Nós vamos ter a destruição geológica de local importante, nós vamos ter perdas de vidas da fauna. Né? Eu vou te dizer uma coisa a mais, Kátia. A gente não contrata, na verdade, a gente não elege. Uma coisa que me incomodou muito, só te cortando um instantinho, o fato de nos engessar no sentido de não poder opinar. Com certeza. E eu vou mais longe, você falou nisso, acabou com essa questão da interdição. A gente não elege ninguém, seja por executivo, legislativo, seja por que for, para essa questão, não só para não decidir sobre nós, mas eles também não são corretores imobiliários e nenhuma cidade, nenhum estado está à venda. Então eles não têm o direito de subir ao palco e defender um empreendimento, porque ele, na verdade, representa os eleitores. E não devia estar representando um empreendimento, mesmo que este tenha sido trazido por ele, porque esse é o princípio. Entendeu? Eu acho que o princípio do Ministério Público foi muito apropriado. Ele foi muito bem claro que estaria ali de uma posição tal. Por quê? E o Ministério Público, você acha que se sentou à mesa junto àquilo? Não! Porque aquilo é audiência pública do empreendedor, entendeu? Sobre a fiscalização da SECA. E ele se mandou isento, ele sentou do lado justamente até do nosso. É a segunda vez e ele senta do nosso lado. Aonde nós estamos, eles estavam sentados. Porque o prefeito, o governador, o presidente da República não tem o direito de viajar e vender a cidade, o estado, o país, para quem quer que seja. E nem mesmo ser corretor de imóveis, quer dizer, fazer propaganda para os outros como se fosse um garoto propaganda. Porque é isso que aconteceu na audiência. Bater no peito, eu defendo, eu quero, não me interessa. Ele não está ali para ter decisão própria, como a gente já falou, para decidir por mim nem por outro. Ele está lá para representar. Administrar. E você vê que nesse sentido, boa administração nós não temos. Não, nós e o Brasil inteiro. Brasil inteiro, exatamente, não temos boa administração. Em todos os aspectos. Não, e detalhe, para sair um pouco dessa questão do PT, um pouco do Papá, ou até do nosso presidente da República, Dilma, vamos falar um pouco do governador. Que direito ele tem de assinar um decreto possibilitando o desmatamento? Ele botou lá interesse econômico e interesse público. Interesse público de quê? De uma empresa privada? Não existe isso. Vai você tentar entrar naquela empresa depois que ela constitui o porto, se você vai conseguir ir lá naquele trechinho de praia assim, tranquilamente? Claro que não. Lógico que não. Claro que não. Não vai. Você vai ter que pedir permissão, vai ter que fazer isso aqui. Que interesse público é esse? E que interesse econômico é esse? De quem assinou? De quem decretou? De quem assinou o decreto? Porque pode ser interesse de quem é econômico de quem assinou o decreto. Pode. Mas daqui, o que vai ter pra gente? Que tipo de benefício tem? Vai ter aquele desmatamento. Entendeu? A única coisa que aquele decreto favoreceu foi a garantia
dos empreendedores apresentarem aquilo como, tipo, olha, vocês pouco importa a opinião do que vai sair daqui nessa audiência pública. O importa é que o governador, ele já aprovou. Entendeu? O que importa é que esses organismos, para mim, pelo menos para a gente, que é cabeça pensante, esses organismos que deveriam trabalhar como fiscalização, como legitimizadores da ideia, são cargos políticos, também estão de apoio. Entendeu? Que tudo isso que a gente está fazendo aqui é um grande teatro, porque a lei exige, mas a opinião de cada um não interessa. Pouco interessa. Essa é a sensação que se tem mesmo. Nariz de palhaço, meu povo. Não é, cara? Que dá vontade é ir para audiência com nariz de palhaço. Porque já está tudo decidido, as decisões já estão tomadas, as cidades já estão impactadas, já estão prejudicadas. Saquarema acorda, Maricá, por favor, acorde. E vamos tentar reverter isso, né? Ficamos na dependência de quem? Ainda bem do Ministério Público. Ainda bem que o Ministério Público vem tomando essas posturas, esses posicionamentos, né? Lógico, ele vê que os projetos são muito ruins, inclusive esse em cima do TPM é um projeto muito ruim, falta muita coisa, como o próprio promotor falou, falta abordar assuntos, entre outros. O Ministério Público ele tem apoiado justamente isso, é a nossa grande sorte. Então, quando eu vejo uma notícia querendo desqualificar os ambientalistas e desqualificar o Ministério Público, porque as licenças ambientais não têm saído e por isso o Estado do Rio de Janeiro não tem se desenvolvido a contento, entendeu? Me surte como aquele nosso início da discussão. Como os ambientalistas, ou um projeto tão bom, estariam embarreirando, ou o Ministério Público utilizaria isso para embarreirar alguma coisa, não existiria. Se fossem os ambientalistas por si só não conseguiriam, assim mesmo como bons projetos. A coisa estaria fluindo, mas não existe. Então hoje a gente só conta com o Ministério Público e eu espero que continue assim, porque hoje eu verifico, né, nos fóruns que eu vou, uma movimentação muito grande para desqualificar, inclusive o Ministério Público. Kátia, é uma coisa absurda, justamente por estar favorecendo o escutando, não é favorecer no sentido não, é escutando, representando a população nessas demandas que vêm. Mas está incomodando. Está incomodando. As coisas não estão acontecendo. População boa é a que não questiona. É gado. Essa que é a boa população, que serve somente para eleger. Exatamente. Vamos fazer mais um intervalo agora. Nosso contato é maricaonline.com e o e-mail contato@maricaonline.com. Voltamos logo depois dos nossos comerciais para o último bloco. Retornando agora no programa Observatório, no último bloco, estamos conversando sobre o Porto.
Porto de Jaconé, conhecido como TPM, Terminal de Ponta Negra. Bem, estou ao meu lado Cátia Albuquerque, eu, Ana Paula de Carvalho, ambas mulheres por Maricá, conversando sobre isso. Nosso site é maricaonline.com para ver esse programa, tem contato, é contato@maricaonline.com. Bem, Cátia, vamos continuar a falar sobre o Porto. Dá a impressão que esse programa vai ser pequeno, só para isso. Sempre tem mais assunto. Né? Sempre, até porque ele está muito na moda para nós aqui em Maricá. E a gente vive muito essa questão ambiental. Vou te falar, Cátia, dessa vez, nessa audiência, eu estive presente nessa audiência, eu sei que você estava a serviço nesse dia, não estava aqui em Maricá, você tinha viajado a serviço, e eu sei, e verifiquei lá naquele dia, que teve uma presença expressiva dessa vez de ambientalistas. Eu tentei acompanhar bastante pela internet, mas eu queria saber de você isso, você que estava lá em loco, né? O que você achou da presença, da frequência? Assim, você conseguiu medir, mensurar se estávamos com um bom grupo a favor, um bom grupo contra? O que você conseguiu perceber nesse dia? Na verdade, o que acontece? Os comissionados sempre são muitos, né? A gente fala que os comissionados são aquelas pessoas, os acionistas que estão levando alguma coisa em relação a isso. Às vezes não é nem dinheiro financeiro, não. Às vezes é só um elogio, um tapinha nas costas, entendeu? Ou faz parte já da máquina pública. Eu vou mais além, você está sendo muito sutil. Eles estão fazendo a manutenção dos seus empregos. Com certeza. Porque comissionando não é concursado, então a qualquer momento ele pode ser retirado. Mas são pessoas que vão embora logo após os intervalos. Então tem aquele lanchinho, eles pegam o lanchinho e vão embora. Tem lanchinho? Que ótimo! Tem audiência pública como essa, geralmente tem lanchinho. Que ótimo! Então ele simplesmente vai embora porque aquele assunto não interessa. Ele foi ali para fazer uma questão protocolar, quase bateu um cartão, né? Na verdade, é para que os seus chefes vejam que eles foram, tá? Então eles entram, falam com o chefe, olha lá, tô aqui. Isso é assim que acontece. Eu vejo muito dessa forma. Mas aí depois vem os ambientalistas. Dessa vez nós tivemos mais ambientalistas presentes. Vieram pessoas, professores, né? A Desirê estava presente, o Cássio Garcês, que faz aquelas trilhas aqui nessa nossa área toda, ambientais, sempre falando. Ele tem um passeio maravilhoso para Ilhas Maricás também. Ecoando, me lembrei, o grupo Ecoando. Tínhamos pessoas do Ecovida, tínhamos várias rádios que estavam ali presentes. Muito bom. Então, e estavam ali do nosso lado, houveram presenças de representantes, deputados estaduais, mandaram lá do Rio para cá, né? No caso daquele senhor que era vereador de Niterói, depois me vem o nome dele, esqueci. Mas estava toda a assessoria dele lá, é um deficiente físico, do pessoal. E o que acontece? Todas essas representações tinham um grupo maior, então, de ambientalistas, de pessoas defendendo aquela causa. Representantes de associações de moradores também? Poucas, mas tinha. Que ótimo. Tinha muitos moradores de Ponta Negra, que foi, né, pela primeira vez ali. Alguns, quando é comerciante, eu vi que estavam ali presentes, mas não queriam tomar partido, com medo de represárias no seu comércio. Tá? Mas vieram, nos procuraram, queriam saber mais, sentaram ao nosso lado, ainda que não se manifestassem contra ou a favor do Porto, mas foram ali preocupados e em off diziam, não, eu estou preocupado e sou contra. Tá? Então teve um pouco de tudo ali nesse dia de presenças, né? Agora, realmente a gente nota que existe um contingente muito grande que são dessas pessoas. Já em Saquarema, você falou de Saquarema, nós não contamos, ali não houve a presença, por exemplo, de nenhum representante da prefeitura. Nossa, que descaso. Se eu não me engano, teve, mas sim, um secretário daqui de Maricá, eu vou tirar essa dúvida de qual secretaria, foi lá em Saquarema e se manifestou, disseram que a palavra dele foi vaiada do princípio ao fim, entendeu? Mas foi de Saquarema. Fora isso, Saquarema era predominantemente associações de moradores e ambientalistas. Nossa, muito bom então. Então o Saquarema
Saquarema, ela deu um show muito grande nas falas. E por que eu quero voltar nessa questão das audiências e tudo mais? Esse processo está equivocado. Principalmente as audiências e como essa foi feita, é feita justamente para cansar o público e desestabilizar qualquer movimentação que existe contra aquele empreendimento citado, que está sendo mostrado, apresentado. E eu digo isso porque, por exemplo, essa audiência começava às 7 horas da noite. Então, primeiro tinha aquelas apresentações do empreendedor, do dono, do estudo de impacto ambiental, da seca, disso, daquilo outro. Nessa história gastou-se 2 horas. Nossa! 2 horas. Após isso, mais ou menos 9 horas da noite, teve um intervalo de 20 minutos, de 20 minutos. E, posterior desse, voltou, logo depois do intervalo, respondendo os questionamentos. Primeiro, dos questionamentos por escritos. E só por fim, as manifestações verbais. Isso para quê? Para fazer que as pessoas realmente tenham que ir embora. A gente mora em cidades que acaba o ônibus, tal hora para Itaipuaçu, depois nós não temos mais ônibus para o Rio de Janeiro. Dificuldades locais, né? Exatamente. Depois de tal hora não tem ônibus para Cordeirinho. E existe tal hora não existe ônibus para Saquarema. Exatamente. Entendeu? Então eles fizeram isso tudo para realmente desestabilizar, dificultar. Olha, se pensam que nós não estamos enxergando isso, nós estamos vendo, entendemos isso e sabemos que vocês estão tratando de malícia. E a SECA corroborar com isso, o INEA corroborar com isso, é uma atitude, no mínimo, imoral, ainda que seja legal. Porque corroborar o INEA, né, a gente pensa, é o órgão que? Fiscalizador do Estado. Fiscal de quem? Dos leigos, nós, cidadãos, que moramos nas cidades, que moramos nas cidades. E não fiscal para o empreendedor, né? Exatamente, para viabilizar para o empreendedor. Não é isso. Ele é um órgão do Estado. O Estado é o quê? É para dar apoio técnico. Entendeu? E não para dar apoio técnico ao empreendedor. Ele já contrata, ele tem empresa, ele paga por isso. Ele está pagando mais a quem? Isso é muito sério, né? É muito sério. Então, o INEA, tudo mais, eles tinham que coibir esse tipo de atitude, ao invés do SECA, coibir esse tipo de atitude e não fazer disso uma rotina. Nós estamos notando que vocês querem nos cansar, nós notamos que vocês querem nos desarticular. Essas movimentações todas. E nós notamos dessa forma que vocês não estão trabalhando para nós eleitores. O governo do Estado, com esse tipo de atitude, através das suas secretarias, das suas superintendências, dos seus institutos, não nos representam. Não estão representando a população. Dessa forma, não. Porque qual é a atribuição do INEA? Eles têm que ler aquilo. Lá no que está no site deles, qual é a atribuição do SECA? Não é viabilizar nada, não é subverter a lei, mudar a lei das secretarias de meio ambiente que existem, não só daqui do município como outras, não é subverter a lei para atender o empreendimento ao empreendedor, não. Eles estão ali para qualificar o posicionamento da população de forma técnica naqueles assuntos ambientais, se for social, se for de saúde, no assunto que for. Então, isso a gente vê no momento que a SECA permite, e ela faz aquilo da regra do dia, que só por último vão ouvir as pessoas que têm a manifestação verbal, a gente entende e verifica que vocês estão trabalhando para o empreendedor e que isso é uma atitude maliciosa. E tendência de esvaziamento de uma sessão de audiência. Com certeza. Que absurdo. E foi aqui em Maricá, foi em Saquarema a mesma coisa. A prática é a mesma. A prática foi a mesma e que eu estou entendendo em outras audiências. Então, assim como a gente tem divulgado certas questões, acho que este é um posicionamento que a gente tem que começar a divulgar para desmascarar esses órgãos estaduais. Olha só que coisa importante está acontecendo no nosso programa Observatório, no momento denúncia. Porque você está colocando o que você viveu, o que você presenciou. E você presenciou que houve um escalonamento proposital de forma que os maiores interessados fossem prejudicados. Você vê, aquelas que foram à audiência, que ficaram até o final, porque querendo ou não, certas perguntas por escrito, você tem depois da audiência 10 dias para entregar, estando presente ou não na audiência.
Mas eles preferiram ler, fazer uma série de coisas antes. Né? Até vou botar isso, depois me lembro. Eles preferem fazer isso para realmente cansar as pessoas que foram ali presencialmente. Eu, por exemplo, acordo todo dia, 4 horas da manhã. É intencional mesmo. Eu só consegui falar meia-noite, Kátia. Eu já estava cansada. E detalhe, eu só tenho 3 minutos para falar, enquanto o empreendedor, a Whey, a RIM, é apresentada em quase 2 horas aquele pacote inteiro. Foi de 7 às 9. Por que cada uma das pessoas não tem o direito de apresentar? E se as pessoas têm outros projetos para a mesma localidade, tem que ter o mesmo direito do que aquele para apresentar. O INEA, o SECA deveria talvez fazer a audiência pública para justamente isso, levantar e colocar as diversas ideias de projetos para a mesma localidade ao mesmo tempo. Agora tem um detalhe, né? De forma democrática. Exatamente. Eu estou assim, pensando como se fosse você, telespectador. Se já foi apresentado tudo, se o empreendedor já teve o seu tempo de fazer todo o seu estudo, tudo, ele já foi cobrado a mostrar que o produto dele é bom, que a questão seria essa. Vamos a grosso modo. Ele tem que mostrar que o que ele quer vender é bom. Né? Então eles querem vender para a população um porto. Então eles têm que mostrar de todas as formas que aquilo vai prestar. Por que eles têm destaque? Por que eles têm ainda esse tempo todo? Né? Como se fosse uma promoção ainda. Eu até vou mais. Sabe por quê? As pessoas que vão numa audiência pública, elas já sabem para quem estão lá. Exato. Elas já leram o EIA, já leram o RIMA, já reclamaram, já estão questionando. Já estão questionando e estão para lá. Eu acho que a apresentação tinha que ser mínima dessas pessoas. E sim, na hora de responder os questionamentos e os questionamentos, deve permitir que as pessoas possam fazê-los de forma contenta. Porque 3 minutos não respondem minhas perguntas. E não responderam. Também tudo bem que eu acho que não teriam respostas, porque eles não sabem porque não citaram no EIA-RIMA a falta dos impactos sociais, socioambientais de prostituição, repito, alcoolismo e drogas. Eu ainda incluí favelização na minha fala e o tráfico de armas. Tá? Sim. Porque todo porto sempre tem isso. Quando a gente fala porto, tem isso, não significa que é um navio atracado no porto. Às vezes eles param alguns quilômetros, mas tem aquele naviozinho, seria um avião, que é quando o pessoal fala. Vem, Kátia, estamos encerrando agora, vamos encerrar agora o programa. Lembrando para todo mundo, né, acho que é importante lembrar que nós ainda não estamos no nosso estúdio. Nós estamos fazendo hoje ao ar livre. Improvisação. Hoje estamos assim, bem ao ar livre, o vento passando. Então, às vezes faz um barulhinho de vento na câmera, no som, né? Mas a gente tem um prazer imenso de estar fazendo isso. Nós não somos profissionais na área de comunicação, mas temos essa vontade de passar o nosso posicionamento, aquilo que a gente pensa, né? Esses alertas, que inclusive como a gente começou pontuando bem durante todo esse programa, nós temos que alertar as pessoas. Saquarema vai ser muito impactada, Maricá é quem é a dona do projeto, então vai ser o bônus para uma cidade e o ônus para outra. E a nossa missão é essa, né, Ana? Tentar alertar o máximo possível. Pelo menos passar o nosso posicionamento. Essa é outra questão que também nós abordamos hoje em função do assunto do porto. O posicionamento do INEA, do SECA, é muito importante. Eles estão sendo omissos em relação à nossa representação. Então a gente tem que rever, acho que eles têm que rever também esse posicionamento, né? Exatamente. Eu acho que pelo menos é uma coisa que, enquanto moradores, fluminenses, cidadão fluminense, nós estamos preocupados. Por que isso vem acontecendo, né? Exato, e que as pessoas tenham consciência que eles têm que trabalhar para a população. E não para o empreendedor, que é isso que a gente costuma ver, como você abordou. E que o governador, o presidente e qualquer cargo executivo, o prefeito, eles não têm que decidir por nós, eles têm que administrar as diversas opções que existem. Tudo dentro da lei. Né? Imparciais, de forma né? imparcial, dentro da lei. Então, fica aí o recado, agradecemos a todos, lembramos que o nosso site, para ver sempre esse programa é maricaonline.com e nosso e-mail de contato é contato@maricaonline.com, né? E mais alguma palavra, Kátia? Não, só
só isso mesmo, agradecer, foi muito boa essa conversa de hoje. Estou muito ansiosa para quando pudermos começar o nosso programa no estúdio, que já estamos, né, arrumando com muito carinho para conversar com vocês e para que vocês participem com a gente, porque está faltando isso. O ao vivo. Esse temperinho da participação faz conosco, falta. né? Então, boa tarde, Até a obrigada próxima. pela audiência.